Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos. Essa é a nossa aula 83 de conceitos básicos. Acompanha comigo aqui, porque agora nós vamos falar de outros barramentos. Como a gente sabe, barramentos são os caminhos que ligam componentes, dispositivos e recursos num computador. É como se fossem as estradas dos dados, e nós temos o chamado barramento da memória, que lá na placa-mãe é o responsável por ligar a chamada memória RAM, que é a memória principal do computador, com o chipset daquela placa-mãe. Então, o barramento da memória é o barramento que liga o chipset com a memória RAM, com a memória principal do computador. Bem, aqui eu mostro a imagem de uma placa-mãe, mostrando justamente onde eu tenho os slots, onde vou encaixar os pentes, os módulos de memória RAM, que é a memória principal, e aqui eu tenho o chipset. E aí lembrando que existe então um barramento que liga a memória RAM ao chipset, esse barramento nós chamamos de barramento da memória. Também temos os barramentos para placas de expansão, desde barramentos mais antigos que nem são usados mais atualmente, como o barramento ISA, foi muito utilizado por muitos anos, mas atualmente não é mais utilizado porque é muito lento. Após o ISA, começou a aparecer na placa-mãe o barramento PCI para conectar placas de expansão das mais diversas, placas de fax modem, placas de rede, placas de som, placas de vídeo. Esse barramento PCI perdura em alguns computadores que a gente encontra ainda hoje, mas ele também é considerado antigo e desatualizado. Logo depois do PCI também foi desenvolvido um outro barramento que nós chamamos, aqui eu mostro um slot PCI antes só para vocês enxergarem numa placa-mãe aqui, ó. Esse é um slot PCI para conectar placas de expansão com o padrão PCI. Mas logo depois do PCI veio um outro barramento para placas de expansão que nós conhecemos como AGP. E esse era específico para placas de vídeo. E ele perdurou por um bom tempo como sendo um dos barramentos mais utilizados para conectar placas de vídeo ao computador. Mas aí veio um barramento chamado PCI Express, que hoje de fato é o mais utilizado para placas aceleradoras gráficas ou as chamadas placas de vídeo. Então a maior parte das placas de vídeo atual utilizam o barramento PCI Express para realizar sua conexão aí na placa-mãe do computador. Embora o PCI Express não sirva somente para placas de vídeo, ele serve para placas de rede, placas de som, placas das mais diversas que são desenvolvidas pelos fabricantes de hardware. Mas é bom saber que as placas de vídeo também são conhecidas como placas aceleradoras gráficas e o PCI Express hoje é muito utilizado para esse tipo de placa de vídeo, esse tipo de placa aceleradora gráfica, embora não somente para isso. Aqui eu mostro para vocês um slot PCI Express em uma determinada placa-mãe. Bem, pessoal, aqui é uma ideia de uma placa aceleradora gráfica, quer dizer, uma placa de vídeo que vai ser conectada nesse slot PCI Express desta placa-mãe, ok? Isso quando nós temos, claro, uma placa aceleradora gráfica, uma placa de vídeo off-board. Bem, temos uma ideia aqui de conexão, mas temos uma ideia de questão também. Olha essa questão de 2019, o que disse: acerca dos conceitos de hardware, julgue o item. O barramento PCI Express não suporta a instalação de placas aceleradoras gráficas. Erradíssimo, né, pessoal? O barramento PCI Express, na verdade, é um dos mais utilizados hoje em dia para a conexão de placas aceleradoras gráficas, principalmente as placas mais modernas, aquelas de alto desempenho. Então, completamente errado. Ele não só suporta, como é muito utilizado para essas placas de vídeo, para essas placas aceleradoras gráficas. Errado, então, a marcação aqui dessa questão. Valeu, pessoal. Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando aí de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.